Senhor Jesus disse em João 9,5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele diz também em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele era a verdadeira luz, como nos fala em João também, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele era a luz verdadeira. Só que quando a luz veio, a luz resplandece nas trevas, a palavra fala. E Deus estava em Cristo, né, vindo trazer a verdadeira luz, que mostra o quê? O que o homem realmente é aos olhos de Deus. Nada se pode ficar em oculto, nada se pode ficar escondido diante da pessoa do Senhor Jesus. Ele era a luz, e todas as pessoas que entraram em contato com o Senhor Jesus mostrou de uma maneira ou de outra quem era aquela pessoa. Por exemplo, nós vemos em Nicodemos, o Senhor Jesus vê que Nicodemos precisava nascer de novo, porque aquele estado religioso dele não adiantava. Depois nós pulamos para João 4, nós vemos a mulher samaritana. O Senhor Jesus diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela diz: não tenho marido. Aí que a luz vai brilhar. O Senhor Jesus fala para ela: na verdade tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Não adianta nada na presença de Deus a gente querer esconder alguma coisa, porque diante da luz de Deus nada fica em oculto. E o homem, o que o homem fez? O homem fugiu dessa luz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, como fala a palavra. E esse candeeiro, essa luz, na verdade, passou a todo aquele que crê no Senhor Jesus, porque ele tem a luz da vida agora. Nós temos a luz da vida, todo aquele que crê no Senhor Jesus. E nós temos o dever de iluminar e resplandecer. Nós não pegamos a tocha, né, e escondemos ela, ou uma vela, quando a gente acende, quando não existe energia, a gente não coloca ela embaixo da mesa, coloca em cima da mesa. E agora nós, como verdadeira luz, né, nós devemos resplandecer. O talento que nos foi dado é para ser usado, não é para ser escondido, porque aquele homem que escondeu o talento, Deus diz para ele: você poderia ter colocado no banco, e eu voltaria e receberia com juros. Não é o caso daquele que crê, né? Mas é um exemplo daquele que escondeu. E nós não devemos seguir esse exemplo de esconder a luz, porque nós somos luz agora. Uma frase interessante é essa do versículo 27, o final do versículo. Não sabendo ele como. Não sabendo ele como. No começo do capítulo nós lemos do semeador que semeia e as sementes caem em diferentes solos. E aí vem a luz. A luz, obviamente, não é nossa, né? Nós temos uma luz que é refletida, porque ela vem de Deus, Deus é luz. Aí a semente brota, germina, não sabendo ele como. E é assim a obra de Deus, nós não sabemos como. Quando o Senhor fala para Nicodemos também, o vento sopra de onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos como. É Deus quem faz
toda a obra do começo ao fim. Nós podemos atrapalhar no caminho, escondendo a luz debaixo do alqueire, ou simplesmente colocando a luz no lugar devido. Mas é Deus quem faz a obra do começo ao fim. Isso é interessante porque a gente tem passado por um exercício aqui no Brasil ultimamente de muitos irmãos que chegaram e ou se converteram a Cristo ou chegaram saídos dos sistemas religiosos, e existe sempre aquela preocupação, né? Mas será que vão entender? Será que vão fazer as coisas direito? Mas é isso que fala aqui, não sabendo ele como. É uma coisa que é Deus quem cuida, Ele que mostra, Ele que indica o papel de cada um, obviamente, é de auxílio, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz, quem faz germinar é Deus. Quem dirige os passos é Deus. Não existe uma vigilância humana, né, no sentido de, precisa dar um manual para a pessoa para ver como é que ela tem que fazer, A, B, C, D. Não, é Deus. E essa é uma coisa bonita, porque a gente descansa. É como vai acontecer depois, quando se levanta um grande temporal, e os discípulos, a partir do versículo 35, se levanta esse grande temporal, e os discípulos no versículo 38 falam, despertam o Senhor que estava dormindo, Mestre, não se te dá que pereçamos? Ora, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o que está cuidando. Ainda que dormindo, Ele estava velando por eles, Ele estava cuidando deles. Ainda que o Senhor possa aparentemente estar dormindo, Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós sabemos que o inimigo não vai, claro, deixar quieto, e é o versículo 30 que nos fala aqui do inimigo, porque vai nos mostrar do reino de Deus. O reino de Deus, como foi explicado numa outra reunião, não é o céu, porque no reino de Deus existe joio e trigo. O reino de Deus é a esfera da profissão daqueles que professam crer, falsos e verdadeiros. E nessa profissão, nessa esfera do reino de Deus, a cristandade, ela se tornou o que está dizendo aqui, um grão de mostarda, que era pequeno, quando semeia na terra, no versículo 31, é a mais pequena de todas as sementes, que é na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como já foi dito aqui uma outra vez, essa grande árvore é hoje a cristandade. E no versículo 4 do nosso capítulo, fala que a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu comem essa semente, comeram a semente. E o Senhor, numa explicação da parábola, ele fala, eu acho que é em Mateus, não sei se aqui ele fala, eu acho que é em Mateus que ele explica que as aves do céu são Satanás, né, os seus ministros também, roubando aquilo que... Versículo 15, assim, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E quando nós encontramos agora essa grande árvore em que se transformou a cristandade, ela tem espaço para tudo, então ela tem lugar para ninhos. Ela é uma aberração, porque ela é uma árvore que não deveria ficar desse tamanho, porque é um pé de mostarda não é uma grande árvore, é um pequeno arbusto, mas ela se torna uma grande árvore porque ela está crescendo fora do normal. Ela é uma aberração, ela é uma coisa que não é normal. Por quê? Porque tem os falsos e principalmente porque também ela tem espaço para esse ninho das aves do céu, para os ministros de Satanás se aninharem nessa grande árvore que nós hoje sabemos que é a cristandade. Lá em Apocalipse, capítulo, eu acho que é o 18, se não me engano, quando cai a Babilônia, no capítulo 18, versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo,
Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Essas são as aves que fizeram ninho na cristandade. Portanto, hoje nós vivemos num mundo cristianizado, porém cheio de ministros de Satanás, dizendo-se ministros de Deus, apresentando-se como anjos de justiça, um ministro de justiça, mas nada mais são do que ministros de Satanás. E eles estão aninhados na cristandade, eles têm poder, têm domínio e têm uma série de coisas, parecem ser verdadeiros, mas lá o Senhor fala em Mateus 7, nunca vos conheci. Não, nunca vos conheci. É interessante que muitas vezes os que têm um convívio direto com o Senhor não percebem a magnitude dele, o quanto ele é, o quanto ele representa. Se nós abrirmos nesse nosso capítulo 4 aqui de Marcos, no versículo 41, versículo 40, o Senhor os repreende. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Depois que o Senhor mandou o vento se calar, no versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui a gente poderia falar assim: puxa, então eles precisam aumentar a fé deles ou ter mais fé. Na realidade, o foco não era a fé. O foco não era a fé, mas era o objeto da fé. O Senhor poderia ter dito a eles: ainda não tendes fé em mim? Porque na verdade, era ele o objeto da fé. E no versículo 41 fala: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não sabiam quem era ele. Eles ainda tinham dúvidas de quem era ele, a quem até o vento e o mar obedeciam. E, no entanto, quando a gente vai no capítulo 2, volta para o capítulo 2 do mesmo Evangelho de Marcos, o que os fariseus dizem no versículo 7? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, versículo 8, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tinha acabado de perdoar os pecados desse paralítico, no versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, dos amigos do paralítico, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus arrazoavam entre si, ou arrazoavam em seus corações, ou seja, eles pensavam só, eles não estavam falando, eles pensavam: por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O Senhor não só podia perdoar pecados, porque Ele era Deus, e é Deus, mas Ele podia ler os pensamentos deles. Ele leu os pensamentos deles. E aí Ele então manda o paralítico se levantar. Quer dizer, o paralítico se levantar foi o menor milagre aqui. O maior foi perdoar pecados. E um pouco menor foi ler os pensamentos, ler a mente desses fariseus e saber o que cada um ali estava pensando. Não só eles, mas os outros também. O Senhor lê a mente, os corações de todas as pessoas. E aqui agora, esses que presenciaram essas coisas, se bem que eles foram chamados depois, né? Mas eu acredito que alguns já estivessem por ali vendo essas coisas. No versículo 5 eles falam, no versículo 41 do capítulo 4 eles falam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, este é aquele que perdoa pecados, este é aquele que faz paralítico andar, este é aquele que lê os pensamentos dos fariseus, este é aquele que cura o leproso, este é Deus. Este é Deus, este é aquele que os fariseus pensaram nos seus corações.
Só Deus pode perdoar pecado. Então tá bom, tá aqui agora. Esse que é Deus. Uma religião não pode sustentar o homem. Porque o que sustenta o homem crente é a própria pessoa do Senhor Jesus. A nossa salvação não está num lugar, numa denominação, em sermos obedientes de mais ou de menos, ou cumprirmos a lei. Isso não nos faz melhores para Deus. O que nos salva, a fé verdadeira, como estava sendo dita, é aquele que estava presente ali. É a fé em um homem, em uma pessoa, que é Cristo. A palavra nos fala em Efésios que Ele é a nossa paz. Em Colossenses 3 fala que Cristo que é a nossa vida. Então a nossa paz, a nossa vida, a nossa salvação, quem crê em mim, como o Senhor Jesus disse, tem a vida eterna. E a nossa vida eterna, a nossa vida, a nossa paz, o nosso descanso, o nosso conforto, seja lá o que puder ser agregado aí a esses adjetivos, a essa palavra, está em Cristo. E eles tinham que ver ali que aquele homem que estava ali junto com ele, que sentia sede, sentia fome, sentia cansaço, que estava dormindo ali, não era um simples homem. Era o Salvador do mundo. Era o Messias, era o enviado de Deus. E o que nós temos que encontrar na palavra de Deus é Cristo. Porque não é religião que vai salvar. Não é homem, não é pastor, não é ninguém, é só uma pessoa que salva. É fé em Cristo que salva. O não conhecimento dele, da pessoa do Senhor, é que levava as pessoas a falar isso, ficar maravilhados do que ele fazia. Como já foi dito, se tivesse o conhecimento realmente de quem era o Senhor, ficaria maravilhado se ele não fizesse, não por ele fazer. Várias ocasiões nos evangelhos, nós vemos que ficaram maravilhados por aquilo que o Senhor fez. Se houvesse o conhecimento de quem ele era, ficariam maravilhados se ele não fizesse. Porque o Senhor, ele é capaz, né, de fazer todas as coisas. Quando Paulo falou em Romanos, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é salvação de Deus, para o judeu, para o gentil. Quando ele diz não me envergonho, ele estava falando justamente isso, que ele sabia que daquele de quem ele estava falando era poderoso para salvar, com respeito à salvação, né? Ele é poderoso para salvar, ou seja, Paulo sabia que se alguém fosse a Cristo, segundo o evangelho dele, salvação seria a primeira coisa que ia acontecer. Certeza de que era isso. Então se não me envergonho, não é que ele estava acanhado, tinha vergonha de falar, não é isso. Ele está falando outra coisa. Ele está falando da certeza daquilo que é o Evangelho, pessoa de Cristo. Então ele não se envergonhava, porque ele podia falar com toda certeza que se alguém fosse, por assim dizer, conferir, né, aquilo que ele estava falando, ele não ia ficar envergonhado, porque realmente era desse jeito.
E aqui, mesma coisa, se eles soubessem quem realmente era o Senhor, eles não ficariam maravilhados por ele ter feito. Ficariam maravilhados se ele não fizesse, porque o Senhor era muito poderoso para fazer, para a bênção de todos, né? Ele podia fazer todas as coisas. Então hoje salvação para nós é um privilégio muito grande, que nós podemos falar, né, para o Senhor com toda certeza, como Paulo, toda certeza nós podemos falar que o Senhor salva, o Senhor abençoa, o Senhor dá paz e consolo a qualquer coração. Se você for a Cristo, você vai encontrar isso, com toda certeza. Essa passagem, não me envergonho do Evangelho, ela é mal utilizada, né? Muitos acreditam que ela queira dizer, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Paulo não estava falando, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Ele estava dizendo, não me envergonho do Evangelho. E um jeito de entender isso, um exemplo bom para entender isso é o seguinte, se eu sair na praça amanhã, distribuindo nota de R$100, desenhada em papel de caderno, alguém fala, Mário, você não tem vergonha de distribuir essa nota? Ela é falsa. A nota é falsa. Não é a vergonha de distribuir, mas a vergonha da nota. A nota é falsa. Mas se eu amanhã sair na praça distribuindo nota de R$100 genuínas, eu posso falar, não me envergonho dessas notas agora. Dessas agora eu não me envergonho, porque elas são genuínas. E Paulo dizia também, eu sei em quem tenho crido. Ele é forte e poderoso, eu sei em quem eu tenho crido. E isso é um ato de confiança, né? Eu me lembro uma vez que o meu pai, um tio, falou algumas coisas a meu respeito, que eram mentira, e eu fiquei muito aflito, muito envergonhado, e daí meu pai virou para mim e falou assim, eu conheço você, não se preocupe não, eu conheço você, eu confio em você, eu não confio no seu tio, eu confio em você. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, porque ele sabia quem eu era. Ele falou, você é meu filho. E assim é quando nós cremos no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, é Deus, é o Filho de Deus, feito homem. Nós sabemos quem Ele é. Não há razão para duvidar. Não há razão para se envergonhar dele. Não há razão para depositar a fé em qualquer outra coisa além dele. Só ele, realmente. E quando nós não entendemos como é horrendo o pecado aos olhos de Deus, nós vamos achar que nós podemos fazer alguma coisa para nos livrar dos nossos pecados. Não estou dizendo aí evitar pecado, né? Que claro, o crente não deve andar em pecado, o crente não deve procurar cair em pecado, coisa assim. Mas nós temos que ter a certeza de que o único que poderia nos salvar, porque o único que poderia pagar os nossos pecados é Cristo. Nenhum de nós poderia. Muitas religiões pregam que você é perdoado dos pecados que você cometeu até o dia que você creu em Jesus. Daí para frente você está por conta própria. Ai, pobre de nós se fosse assim. Não teria, um segundo depois, já estaríamos perdidos. Porque quem iria morrer por nós se o sacrifício tivesse valido só até aquele momento? Mas não, graças a Deus por isso. Ele é aquele que nos salva, e não só o que nos salva. Porque muitas religiões pregam que você é salvo quando crê em Cristo, pela fé, você é salvo, etc, etc, mas tem que perseverar. Porque se você não perseverar, você vai perder a sua salvação. Ai de mim. Já perdi então, porque nenhum de nós consegue perseverar. Mas é Ele quem salva, Ele quem nos conserva salvos até o fim. Tudo vem dEle. Mas alguém aí pode dizer, mas então assim eu posso cair na gandaia que... Bom, então você nunca creu em Cristo, você nunca entendeu o que é o amor de Deus. Você nunca apreciou, nunca deu o devido apreço ao quanto custou para Ele morrer na cruz por nós. Você não tem ideia do tamanho do pecado. Porque se nós acharmos que nós temos capacidade
para perdoar os nossos próprios pecados, ou para nos limparmos dos nossos próprios pecados, é porque nós não sabemos o tamanho do pecado. Nunca fizemos ideia, então, do horror que é o pecado aos olhos de Deus. Mas, infelizmente, nós pecamos, né? A Bíblia fala, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, e a verdade não está em vós. 1 João, capítulo 1, e no capítulo 2 fala, temos um advogado perante o Pai. Ele é propiciação pelos nossos pecados. A nossa salvação é como um cheque que nos é dado, e quem já teve cheque devolvido aqui sabe como é que é. A idoneidade da pessoa que deu o cheque é que vale. Eu não preciso ficar ansioso até a hora de chegar no banco para descontar aquele cheque, desconfiado se tem fundo ou não, mas pensar quem foi a pessoa que me deu o cheque. Como o Mário disse o exemplo aí. Eu bem conheço quem me deu o cheque, que é Deus, que foi Jesus, né, que pagou o preço por mim. Eu sei que aquela promessa, aquele cheque tem fundo, porque quem prometeu é idôneo e é poderoso, né, para guardar o meu depósito, como fala Paulo, no versículo que o Mário falou, guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a idoneidade da pessoa que nos falou, da pessoa do Senhor Jesus, do Pai, é que vale. Nós podemos ficar tranquilos. Eu sempre penso nesse versículo do Senhor Jesus, dormindo num barco em plena tempestade, no lago de Genezaré, né, que eles estavam atravessando, os ventos e as ondas, e ele dormindo. Quem poderia ficar tão tranquilo a ponto de saber que Deus estava cuidando de tudo? Ele estava dormindo. E os seus discípulos vão e despertam, ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? É impossível, como diz aquele ditado, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Era impossível que eles perecessem ali, porque a pessoa que estava ali era a que dominava as ondas, a água e os ventos. E nós podemos hoje colocar as nossas cabeças no travesseiro, sabendo que fiel foi Deus que prometeu essa salvação. A nossa salvação está na mão de Deus. E a salvação dos discípulos estava nas mãos daquele homem que estava dormindo ali. Não precisava ele ter feito aquilo lá, porque eles jamais iriam perecer. Jamais aquele barco ia afundar com Cristo ali. Eles podiam olhar e ver e falar: se o Senhor Jesus está aqui conosco, nós não vamos perecer. Então nós podemos ficar tranquilos, mas nós não conseguimos ficar tranquilos quando nós checamos a nossa fé, colocamos em dúvida a pessoa, como foi falado, a pessoa do Senhor Jesus. Nós colocamos a fé em Cristo em xeque, nós falamos: bom, espera aí, se está acontecendo isso, é porque tem alguma coisa errada. Quanto à salvação, não tem nada errado. Pode ter alguma coisa errada quanto ao nosso andar. A salvação é uma coisa efetuada, já, feita de uma vez para sempre, quando Cristo disse, está consumado. Agora, o andar do cristão aqui é outra coisa. Não confundamos a certeza eterna da nossa salvação com o nosso andar aqui. Porque eu posso ter um andar em comunhão com Deus, como o Mário falou, aquele que nunca não conheceu, aquele que anda então conforme ele quer os seus caminhos, nunca conheceu quem foi Cristo. A nossa salvação não está ligada com o nosso andar. A nossa salvação é uma coisa efetuada.